vamos lá falar primeiro do Missão, porque o Missão é um partido recém-criado, digamos assim. Ele teve a homologação do TSE em novembro de 2025. Então a gente está falando de 2 meses aí, né? É um partido muito jovem, mas teve uma intensa campanha de coleta de assinaturas, então já vai de alguns anos. Onde é que saiu do movimento, porque isso tem um berço no MBL, certo? Sim. Então são 10 anos, digamos assim, de atuação forte. De onde é que saiu do movimento para o partido? Qual foi o momento que virou a chave de que precisamos ter um partido e como é que foi esse processo da coleta de assinaturas? Desde o momento inicial da montagem do MBL, a gente imaginava que a gente precisava ter um partido também. A legislação brasileira sempre foi muito proibitiva, a gente sempre achou, precisa ter, porque o nosso forte, todo mundo fala assim, vocês são muito fortes em redes. A gente é bom em redes, a gente é inovador em redes. Ser inovador não significa necessariamente ser o mais popular, pra gente entender. De boa parte da coisa que os bolsonaristas fazem são coisas que nós inventamos 6, 7, 8 anos atrás. Mas eles falam isso de uma maneira mais abrangente pro público deles, né? O lance nosso é, nós somos muito bons em organização de grupo. Sempre foi o nosso forte. E do ponto de vista da competitividade que nós temos com os nossos adversários na política, ser bom em organizar grupos significa fazer um grupo que nós sabemos escolher os talentos, sabemos fazer a vivência da cultura interna ser muito forte. Logo, se a gente tivesse um partido, a gente seria muito competitivo. A primeira reunião que a gente teve pra tratar de partido, por curiosidade, foi aqui em Recife, em 2015. A época falou, tem um cara chamado Bivar, ele tem um partido que chama PSL, vamos conversar com ele. E viemos pra cá conversamos com ele, com o Rueda. Não deu pé ali a relação, não deu, não bateu o santo. Mas a vida seguiu e a gente sempre soube, por mais que a gente tentasse, vamos dizer, crescer dentro de outros partidos, especialmente a época, o DEM, que virou União Brasil, que não seria possível. Aí, quando houve a eleição de 2022 e todo o trabalho que a gente teve, aquela posição que a gente teve que foi nem Lula nem Bolsonaro, ela cobrou muito a gente do ponto de vista eleitoral. E depois, com o Kim Kataguiri não podendo ter vamos dizer, a chance de concorrer a prefeito de São Paulo, mesmo sendo o deputado mais votado do partido no Brasil, e tá variando de 9% a 11% nas intenções de voto para prefeito em São Paulo, a gente falou, não, acabou, temos que ter o partido. E aí a gente se organizou demais, foi uma epopeia, foi mais difícil do que o impeachment da Dilma, e aí conseguimos. Você falou desse encontro com Bivar e Rueda, né, em 2015, então tem um berço ali em Pernambuco, eles à época no DEM PSL, né, PSL, isso mesmo. Teve algum aprendizado, não deu certo aquela conversa, mas para vocês, enquanto um começo na política, vindo a se tornar um partido anos depois, houve algum aprendizado ali daquele diálogo com figuras da política tradicional, vocês se colocando como outsiders, digamos assim, e aí vocês tiveram essa conversa com figuras da política, não deu certo, qual foi o aprendizado que foi tirado dali? A real, sim, por mais que, a gente estivesse certo do ponto de vista em termos de idealismo, em termos de propostas, o que a gente foi propor pra eles, olhando agora como um agente político, foi bem absurdo, né? A gente queria que eles basicamente passassem o partido pra gente. Olhando, que ridículo, né? Mas a gente lá, não era nem uma arrogância, é só uma... Foi a forma que vocês usaram naquele momento, a leitura, né? Não, olha, a gente tá em um movimento que tá derrubando a Dilma, a gente tá organizando as maiores manifestações do mundo, e se a gente pudesse ser um dos, vamos dizer, dirigentes, a gente acumular a direção conjunta do partido junto com vocês, e eles, não, né? Me parece uma resposta adequada que eles deram. Então eu nem nutro, assim, nenhum tipo de rancor com isso, porque não fazia sentido pra eles isso. Me parece ter sido um primeiro choque de realidade, talvez, com a política institucional, né? Sim. Mas, como você falou, nenhum rancor. Rancor. Há um contato ainda aberto, um diálogo ainda aberto com essas figuras? Vocês ainda, ou há uma ruptura também com isso? Não, o Kim tem, até por Kim ser uma figura de um deputado federal no União Brasil, então o Kim tem que falar recorrentemente com o Rueda, que é o presidente. O Bivar se afastou, né? Ele acabou, curiosamente, nesse ciclo todo de histórias, o Bivar, que foi o primeiro cara que eu conversei, acabou perdendo o partido pro Rueda, e hoje a gente tem um partido, né? Então a roda da história vai girando. E como é que foi essa recepção aqui em Pernambuco? Eu vi ontem na live que vocês começaram a fazer, inclusive agora, né? De acompanhar o dia de agendas e vi um pouco como é que foi esse primeiro dia aqui no Marco Zero, tudo. Como é que tá sendo essa recepção? E outra pergunta já junta, essa escolha de vir para Pernambuco, ela é mais simbólica ou estratégica? Grandes perguntas, elas estão interconectadas, né? Foi maravilhosa a recepção, eu fui batizado oficialmente como pernambucano, eu ganhei uma peixeira, fiquei andando de peixeira lá pelo Marco Zero. E isso apenas ratifica um fato, um dado da realidade, porque eu sou pernambucano, né? Eu nasci no bairro da Moca, em São Paulo. Tenho 41 anos, então eu sou um pernambucano da geração Z, obviamente, né? E essa é uma brincadeira que eu tenho nas minhas lives que eu faço lá em São Paulo, que é nas pesquisas, especialmente nos trackings, eu apareço melhor no Nordeste do que no Centro-Sul, o que é muito contra-intuitivo, especialmente vindo de um campo da direita.
E é natural porque eu falo muito mais sobre o Nordeste, sobre propostas para o Nordeste do que todos os meus concorrentes diretos, assim, e sempre falei mais. Eu tenho um interesse gigantesco na questão nordestina, na questão de tornar o Nordeste de fato desenvolvido, porque para mim isso resolve todos os outros problemas em cadeia. Então, eu brinco com isso, né? Falei assim, gente precisa me batizar logo, né? E eu também preciso fazer uma reversão etária pra eu ter menos de 30 anos pra entrar pra geração Z também. Mas de espírito, eu acho que eu tô bem localizado nessas duas identidades, né? Foi sensacional a recepção. E faz sentido ter começado aqui, porque Pernambuco não é apenas o melhor núcleo nacional do Movimento Brasil Livre. O time que fez a coleta de Pernambuco se tornou também o time que fez a coleta das assinaturas no resto do Nordeste. São pessoas, assim, incríveis, sensacionais. O modelo de criação de porta-vozes e lideranças que nós estamos replicando pro resto do Brasil começou em Pernambuco. Então, não apenas de ter um vínculo histórico com aqui, mas Pernambuco foi muito generoso com a gente na coleta de assinaturas do partido e o nosso time aqui é especialmente bom. Então, nada mais natural do que começar por aqui. Perfeito. Então, já puxando, eu ia falar outra coisa, mas já vou puxar pra Pernambuco, que eu vi você falando também na live, muita coisa eu acabei pescando essa live, foi interessante pra eu pegar algumas opiniões tuas. Antes até da gente conversar, você tinha falado que Pernambuco é um estado especial e outros do Nordeste seriam dramáticos, né, numa avaliação. E o que é que torna exatamente Pernambuco especial nessa tua avaliação? O que é que faz de Pernambuco um estado que você vê com esse olhar? Olha só, Pernambuco e São Paulo são os dois maiores irradiadores de cultura do Brasil, historicamente. Pernambuco ele tinha um método de... Não sei se cabe muito entrar em história aqui, pode falar do que quiser, né? Tá bom, não quero deixar chata a entrevista aqui, assim, Pernambuco ele tinha um modo de produção durante o período colonial, foi o maior PIB brasileiro por um período importante de tempo, foi um irradiador e produtor de cultura também, e tinha um modelo praticamente oposto ao modelo de São Paulo, que São Paulo era pequenas propriedades, os bandeirantes, a tomada territorial, a construção de pequenas cidades mais autossustentáveis, então são quase modelos opostos, e foram dois irradiadores de cultura. Você pode falar em grande parte que a cultura nordestina surge através de Pernambuco, assim como a gente pode falar que boa parte da cultura de Minas, Goiás, Centro-Oeste, São Paulo, Norte do Paraná, que é a paulistânia, surge através de São Paulo. Então, historicamente são dois polos irradiadores. A gente pode falar que talvez a Bahia, em menor grau, e talvez o Rio de Janeiro, por ter sido, vamos dizer, a capital, eles têm um papel similar, e talvez o Rio Grande do Sul, mas como Pernambuco e São Paulo, não. Então, nesse sentido, o Pernambuco ele tem que ter um papel de protagonismo, um papel principal, e a gente sempre colocou nesses termos. Economicamente falando, e aí para falar o que eu disse ontem na live, a situação de Pernambuco fiscal e a situação dele enquanto estado, ela é diferente da maior parte dos estados do Nordeste. Pernambuco é um estado que está no saldo positivo no envio de recursos para a federação, que são redistribuídos, e diferente de um estado como Maranhão, um estado como Piauí. Pernambuco ele tem tudo para ser um estado autônomo e diverso do ponto de vista econômico. Tanto que você vai pegar 5 regiões, as 5 macro-regiões de Pernambuco, você vai pegar ali do Vale do São Francisco, você tem um agro super desenvolvido com fruta, e você vai para Recife, você tem um porto digital. Lógico que tem um monte de problemas no meio, e você tem uma coisa que aí diferencia muito de São Paulo, ou por exemplo Santa Catarina, para falar de um estado que cresceu muito nos últimos 20 anos, que os municípios pequenos, eles acompanharam o processo, você não tem tantas desigualdades. Então você tem um porto digital em Recife, se você andar um pouco para fora de Recife, a maior parte dos municípios dependem de recursos do governo federal. Santa Catarina ou São Paulo não. Então como ter, vamos dizer, pequenas cidades ou cidades médias autossustentáveis aqui? Lá no Vale do São Francisco você começou a ter. Porque você começou a ter um agro desenvolvido, a coisa começou a andar. Agora, como pegar o sertão, como pegar o agreste, como pegar a zona da mata, que acho que em termos de qualidade de vida é a zona mais dramática. Aí tem essa questão. Só que em todos esses lugares você tem iniciativas andando. Então você tem na zona da mata, vamos dizer, a Fiat, a Jeep ali. Tá, você tem uma iniciativa industrial. Você tem aqui em Recife uma cidade de serviços e uma cidade que também tem a parte de tecnologia. Tá, como melhorar a qualidade de vida aqui? E aí aquela meiuca, que é o agreste e o sertão, como dar dinamismo e como fazer as cidades serem autossustentáveis. Fez isso, assim, Pernambuco ele já passa a ser parte da solução e não do problema. Sendo que hoje ele tá mais pro lado da solução do que do problema. A situação mais dramática não é em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Definitivamente é Piauí, Alagoas e Maranhão. Entendi, perfeito. E assim, já que você fez um diagnóstico aqui de Pernambuco, como é que você tem avaliado, numa sua observação, governadora Raquel Lira, prefeito João Campos, que são os dois principais atores políticos hoje do Estado, né? Inclusive, provavelmente vão fazer a polarização das eleições de 2026 aqui em Pernambuco. Você tem observado o governo de Raquel Lira, a prefeitura de João Campos? Como é que você tem visto isso? Tenho. A Raquel Lira faz um governo convencional, eu posso colocar aqui, e dentre esses governos vamos colocar aí mais de centro, de diálogo, acho que nenhum governo chegou à qualidade do governo do Jarbas Vasconcelos, no começo dos anos 2000. Ele, inclusive, falou do Porto Digital, foi dele que partiu a iniciativa do Porto Digital. Mas ela está fazendo um governo convencional, e isso não necessariamente é uma crítica. No Brasil, às vezes, fazer o convencional já é muito. O João Campos eu acho uma coisa problemática, até porque ele representa uma expressão de força, de um modelo de... uma coisa como se fosse uma oligarquia pop. E a ideia da oligarquia pop
num contexto brasileiro em que as oligarquias precisam ser destruídas e não reanimadas com redes sociais, me preocupa demais. E eu acho que o modelo político do João Campos, assim como o do Manga, se tem duas figuras que são colossais em redes sociais, uma com flerte à esquerda, que é o João Campos, outra com flerte à direita, com o Manga, que pra mim elas são muito deletérias, porque elas pegaram as redes sociais, esses instrumentos de viralização, que começaram com a política ideológica, primeiro a direita e depois a esquerda, e levaram pro centrão. E aí eles conseguiram transformar o populismo mais vazio em pop, eles viraram uma espécie de Virgínias de política. Isso é horrível, porque a mesma dimensão estrutural política profundamente oligárquica, desonesta, concentradora que as oligarquias têm, permanece. Só que eles ficam pop. Isso é um horror. É um horror. E eu acho que o João Campos é uma figura a ser desmontada, não só para a política de Pernambuco, mas para a política nacional. E em última instância, né, porque a Raquel Lira, a família dela tem uma família tradicional, assim como tem os Coelho lá na região de Petrolina. Tem uma questão que vocês precisam superar essas grandes famílias aqui. E não é que não existam grandes famílias em outros estados no Brasil. São Paulo também tem famílias e tal. Só que o papel relativo deles no concerto de quem tem poder no estado de São Paulo ou nos estados do Centro-Sul é menor do que o que essas famílias têm aqui. Então, eles têm muita concentração. E essa concentração se dá por conta da relação deles com o Estado. Então, é deletério pro Estado isso. E a gente precisa compreender isso. Exatamente o que eu já ia puxar quando você fala sobre oligarquias. Como é que você visualiza essa ruptura? Porque o que você sugere é uma ruptura com o modelo de oligarquias, né? Só que essas oligarquias, elas estão presentes no Congresso, elas estão presentes na economia, né? Elas estão presentes na política com prefeituras, no governo, enfim, parlamento. Então, como é que se faz a ruptura, já falando com você enquanto pré-candidato a presidente da República? Então, eventualmente, em um governo seu, você teria que promover essa ruptura de alguma forma. Como é que seria isso? Você governaria contra essas forças ou apesar delas? Apesar e contra. Porque você tem que trocar o pneu com o carro andando. É apesar e contra. A gente não tem muito como fugir, e esse é o maior problema nacional. Eu falo com toda tranquilidade. Se eu for fazer um grande diagnóstico brasileiro, novamente, se eu for pegar o grande projeto do PSDB pro Brasil, da geração do Fernando Henrique, projeto modernizador liberal que eles tinham, se eu for pegar o próprio projeto dos fundadores do PT, se eu for pegar Sérgio Buarque de Holanda, que faz uma super crítica a esse modelo patrimonialista, se eu for pegar o Raimundo Fauro com os donos do poder, toda a crítica deles vamos dizer, ao atraso brasileiro, vem dessa questão oligárquica, familista, dessa mistura do público e do privado, e isso é bem nítido, e tanto o projeto do PT quanto o PSDB queriam superar isso. Em grande medida, o próprio projeto de Getúlio buscava uma superação dessas famílias, tanto que ele tentou botar interventores para substituir isso, e o movimento tenentista nos anos 10 e anos 20 também tratava desse tema. Então, isso vamos dizer, é uma tônica da discussão política brasileira dos últimos 100 anos, e a gente tem que trazer uma solução, porque se tanta gente, de tantos espectros políticos diferentes estão discutindo isso, é porque precisa de uma superação. Até vou botar o Olavo de Carvalho, a direita também falava disso. Então, como superar esse modelo? A gente tem uma proposta que a gente fala o seguinte, olha, se é da natureza do Brasil, e aí pegando Gilberto Freire, pegando um pernambucano, essa relação, vamos dizer, afetiva e esse sistema afetivo de relação entre pessoas que têm posição de poder, a forma como se deu a escravidão, a forma como o poder se estabeleceu no Brasil, se isso se tornou parte da nossa característica, aí eu pego o Sérgio Buarque de Holanda também, o homem cordial, e se todas essas tentativas de negar isso tenham dado errado porque é negação do próprio brasileiro, ou seja, o patrimonialismo é característica central do brasileiro, e se na verdade a gente não tem que assumir o patrimonialismo e na verdade mudar o sistema de incentivos. Para falar de maneira menos abstrata, as pessoas gostam do político que dá o show do Wesley Safadão numa cidade pequena, mesmo ele não entregando uma situação econômica na cidade decente, mesmo não tendo esgoto, mesmo não tendo água, mesmo a vida na cidade ser uma porcaria. E elas reelegem isso. Porque as pessoas vivem essa questão do personalismo, elas gostam de se sentir como parte de uma família estendida daquele político. Isso é a lógica de todas as cidades pequenas dos interiores, maiormente aqui no Nordeste. Cara, talvez isso não se altere. Talvez isso seja da natureza do brasileiro. Igual, talvez, sabe, um inglês seja mais impessoal. Eles são mais impessoais, nós não somos ingleses, a gente tá tentando adotar um modelo deles há muito tempo. Então talvez o que a gente tem que fazer as pessoas vão querer amar e ver aquele líder como parte de uma família estendida. Só que ele não tem que determinar o que é bom ou ruim, e sim nós temos que ter critérios muito objetivos para que ele trabalhe em nome desses critérios. Ou seja, quer fazer o show do Wesley Safadão, ô prefeito? Você bateu suas metas, e as metas têm que ser objetivas estabelecidas, por exemplo, num órgão do governo federal. Se você não aumentou a cobertura de esgoto, se você não aumentou o desempenho no SAEB das escolas, se você não diminuiu o número de roubos à mão armada no município, se você não aumentou a cobertura de água, você não vai poder receber emendas no seu município e sequer vai poder participar de reeleição. Você e o seu grupo político, você e o seu partido político. Se o seu município reiteradamente não melhorar esses índices, nós vamos colocar um interventor nesse município. E aí você começa a obrigar a oligarquia a atender esses critérios objetivos que
na prática, melhoram a vida das pessoas. Porque hoje, as pessoas gostam de ficar rotando, democracia é lindo. Beleza. Hoje, a democracia brasileira, ela é sobre compra de votos e o eleitor não sabe avaliar o que é melhor pra ele. E essa é a real, não sabe. O eleitor vota nas mesmas famílias que mantêm ele vivendo mal. E isso precisa ser alterado. E eu não tô falando nem na dimensão nacional, para não entrar em discussão sobre Lula, Bolsonaro, tô falando de dimensão local. Isto dá origem ao Centrão, porque o Centrão, um deputado federal do Centrão, ele na verdade ele representa um coletivo de lideranças locais, prefeitos e vereadores, e ele manda as emendas para esses locais. A gente tem que alterar o sistema de incentivo. Porque se eu negar a natureza do brasileiro, que é crer que ele pertence a uma família estendida naquela comunidade dele, não vai funcionar. Como o projeto liberal do Fernando Henrique não funcionou, como a própria tentativa do PT em fazer isso não funcionou, como os militares tentaram e não funcionaram. Talvez a gente tá dando murro e ponta de faca por muito tempo. E eu acho que a própria solução pro Nordeste passa por isso. Por isso faz parte não só da cultura política, mas da cultura mesmo das pessoas. Mas aí tem uma necessidade de fazer isso com um apoio político, Sim. Certo? Enquanto presidente, você tem a sua ideia de romper com essas oligarquias e tudo. Mas como é que você faria isso sem um apoio político amplo, por exemplo?